no capítulo 5, verso 7, dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes. E agora ele quantifica o tempo, o período, o tempo dessa paciência, e diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. Com isso, Tiago está nos ensinando de que a santificação, ou o amadurecimento, ou o formar do caráter de Cristo em nós, não é resultado de uma experiência mística, mas de uma caminhada em meio às provas até a vinda do Senhor. Não há nenhum fato extraordinário, místico, sensacional para o nosso amadurecimento na fé, mas é através do caminhar no meio das provas. Daí, ele vai falar para nós que a recompensa da perseverança, lá no capítulo 1, versículo 12, é a coroa da vida. A recompensa da paciência, no capítulo 5, 7 a 8, é a segunda vinda de Cristo. Vejam vocês que são termos análogos. A coroa da vida recebê-la-emos na segunda vinda, e a segunda vinda é o fato, é o evento que vai acontecer, ou que vai propiciar a recompensa. Se olharem no capítulo 1, o instrumento da posse, da sabedoria para usar as provas para o nosso benefício é a oração. Se alguém carece de sabedoria, peça a Deus. E ele termina o seu livro voltando à oração. Só que a oração do capítulo 1 é uma oração particular em benefício próprio, e a oração do capítulo 5, na conclusão, é uma oração em favor de outrem. Se perceberem, a tônica deste parágrafo é lidar com a paciência em relação à segunda vinda. Com a Bíblia que você está aberta, claro, obviamente, você vai ver que Tiago menciona nada menos do que 4 vezes a vinda de Jesus nesse parágrafo. No verso 7 ele fala até a vinda do Senhor. No verso 8 ele repete: a vinda do Senhor está próxima. No verso 9 ele diz que o juiz está às portas. E no verso 12 ele fala da questão do juízo. E não apenas um juízo temporário, mas um juízo final. O que está acontecendo aqui? O que ele está querendo mostrar é que no meio das provas, as pessoas reagem de forma diferente. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma prova que numa pessoa produz quebrantamento, noutra pessoa produz endurecimento. A mesma prova que leva uma pessoa a ser aliviadora de tensões, leva a outra pessoa a queixar-se e a falar mal uns dos outros. A mesma prova que leva uma pessoa a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, leva a outra pessoa a zombar de Deus, ou a ser intolerante e impaciente com Deus. E se perceberem, Tiago está falando da segunda vinda de Cristo nessas duas perspectivas. Se não, vejamos. Quando ele está falando da paciência, ele está dizendo: sede paciência até a vinda do Senhor. Jesus está, e ele no verso 8 diz: e a vinda do Senhor está às portas. A vinda do Senhor está próxima. Quando ele fala da correção do pecado, não faleis mal uns dos outros, agora ele já fala de uma segunda vinda para juízo. O juiz está às portas. Se uma segunda vinda é para consolo, a outra segunda vinda, ou seja, a segunda vinda para o ímpio ou para aquele que está em pecado, é para julgamento. Lá no verso 12, da mesma maneira, vocês não devem falar de maneira precipitada para não cair em juízo. Agora preste atenção num fato importantíssimo. As duas maneiras que está tratando do juízo com respeito à segunda vinda, está falando de pecado da língua. Se perceberem, o verso 8, está falando do pecado da língua de falar mal uns dos outros. Verso 9, né?
Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser julgado. Eis que o juiz está às portas. Ou seja, a crença na segunda vinda de Jesus, a escatologia, a segunda vinda de Jesus não é uma doutrina apenas de esperança futura, mas ela deve interferir de uma forma absolutamente contemporânea na nossa maneira comportamental. Se você crê na segunda vinda de Jesus, você não pode falar mal uns dos outros, porque quando Jesus vier, Ele é o juiz, e Ele vai julgar. A Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos, e aquele que disser para o seu irmão, raca, tolo, idiota, será culpado de juízo do fogo eterno. Ou seja, Tiago está dizendo que nós temos que ter um cuidado imenso com a maneira como lidamos com a nossa língua. Se nós cremos de verdade que Jesus vai voltar, e se Ele vai voltar voltar para julgar. Se perceberem o verso 12, também quando fala do juízo, é um outro pecado da língua, não agora do falar mal, mas do falar precipitado. Versículo 12, ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e não, não, para não cairdes em juízo. Por que Tiago coloca esse verso 12? Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu, mas dá-nos a impressão que esse verso 12 caiu de paraquedas no texto. Você não parece ver, de uma maneira muito clara, um elo de ligação, uma ponte de conexão entre o que ele estava falando e o versículo 12. Se você lê o texto, a sensação que você tem é que esse texto está fora de contexto aí. Mas na verdade não está. Se você ler o livro de Tiago, a carta de Tiago, Tiago não é uma pessoa que se preocupa muito com conexões, não. Mas não está fora do lugar. O que ele está dizendo é que na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da pressão, o crente tem a tendência, a precipitação de fazer determinados votos com Deus que ele não vai poder cumprir. Esse é o elo de ligação que Tiago está chamando a atenção. E é melhor, diz Tiago, que você não seja precipitado em fazer votos, em fazer juramentos, que você não vai poder cumprir. Isso é como às vezes os legisladores que fazem lei para eles mesmos quebrarem. E aqui ele mostra a necessidade de nós não termos uma dubiedade entre o que nós professamos com a boca e aquilo que nós fazemos com as mãos. Ele diz que nós temos que ter coerência na nossa palavra, sim, sim, não, não, para não cairmos em juízo. Bom, dado essa questão introdutória aqui, eu não sei se vocês pararam para perceber, mas o tema central de Tiago nesse parágrafo é paciência. Como lidar com a paciência? Como ser paciente até a vinda de Jesus? Como ser paciente com as pessoas, não falando mal umas das outras? Porque às vezes a nossa paciência fica menos do que estupim curto quando se trata de relacionamento humano, não é verdade? Às vezes nós somos pacientes com circunstâncias, mas não somos pacientes com pessoas. Às vezes nós podemos ser pacientes com pessoas, mas não somos pacientes com circunstâncias. Como é que nós vamos lidar com circunstâncias e pessoas, mantendo a paciência? Aliás, são duas palavras gregas distintas para paciência, quando trata de pessoa e quando trata de circunstâncias. A palavra hipomone é paciência com circunstâncias. É quando você enfrenta uma circunstância adversa, inesperada, abrupta, que chega na sua vida e bota a sua vida de ponta cabeça, que você não planejou, não programou, não esperava acontecer, e de repente acontece de súbito. Isso dá uma reviravolta na sua vida e transtorna o seu calendário, transtorna a sua agenda, transtorna o seu orçamento, a sua programação. O que fazer? Como ter paciência numa situação dessa? Como ser paciente sem perder as estribeiras, sem perder a calma, sem perder o norte, sem perder o equilíbrio emocional? É a palavra hipomone.
É a expressão do versículo 7. Mas há uma outra paciência, que é a palavra macrotimia, e nós conhecemos, podemos deduzir o que significa, macro, grande. Vamos dizer, alguns estudiosos dizem que macrotimia, ou essa paciência, é uma paciência espichada ao máximo. Quando você está na hora de explodir, você ainda consegue espichar mais um pouquinho. Quando você está pronto a não tolerar mais a pessoa, você ainda aguenta mais um pouco. Isso é macrotimia. É um ânimo longo. Como você ter um ânimo longo no seu relacionamento familiar, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, com a pessoa que, às vezes, no ditado popular, o seu espírito não combina muito com o dele. Como você desenvolver essa paciência? E aí, Tiago nos dá uma orientação prática. Tiago é um livro absolutamente prático. E de que maneira que Tiago vai ensinar a igreja? Dando 3 exemplos de paciência. O primeiro exemplo de paciência, versículos 7 a 9, é a paciência do lavrador, do agricultor. Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Uma pessoa impaciente não tem condições de ser um bom agricultor. Porque a agricultura exige paciência. Por que paciência? Ele tem que ter paciência para lavrar a terra, para preparar o terreno, para jogar a semente no ventre da terra, para esperar a chuva chegar, para cultivar aí a semente, tirar a erva daninha, limpar a plantação que fez, aguardar a chuva para fazer a colheita. E no tempo lá da Palestina, onde tinham períodos muito específicos e definidos de chuva, era a chuva primeira e a chuva última. Era a chuva que chegava por volta de outubro, que era a chuva para se plantar. Depois se esperava a chuva de março a abril. Era a chuva para se granar o grão e se colher. Mas, às vezes, o agricultor plantava e perdia a planta. E perdia a semente. Não se chovia. Se perdia tudo. Nós estamos no mês de janeiro, farto de chuva, mas é bom lembrar que nós tivemos um ano de seca. E nós que vivemos na cidade, às vezes não paramos para perceber como é que a chuva é importante. O lavrador que depende da terra, que depende do fruto da terra, que depende da lavoura, para ele é vital a chuva. E quando não chove, ele entra em desespero, porque ele depende daquela colheita para a sua sobrevivência. Eu visitei o norte do estado recentemente, e pelo menos na região onde fui, e é uma região que depende quase que exclusivamente da cultura cafeeira, a expectativa, não expectativa, a colheita do próximo ano está reduzida a 10% apenas. O que significa isso para o agricultor que lança a mão da massa para cultivar a terra? Ele entra em pânico. Por quê? Porque essas alturas já comprometeu a colheita, e essa colheita não vai chegar. É preciso ter paciência. O argumento de Tiago é que nós deveríamos olhar para o agricultor e tirar daí algumas lições espirituais para nós. Por exemplo, o agricultor, ainda que ele tenha os bons insumos, se não chover, não resolve o bom insumo. Você pode arar a terra, você pode trabalhar a questão do adubo, dos insumos, mas se não choveu, ele perdeu. Chover ou não chover, não depende dele. Ele tem que ter paciência para aguardar. Mais do que isso, o processo do crescimento da colheita também não passa pela capacidade do agricultor. Lá em Marcos capítulo 4, versos 26,
a 32, Jesus conta uma parábola da semente que o semeador lança na terra e vai dormir. E essa semente, por si mesma, ela cresce, floresce, gera grãos, amadurece, e ele então vai colher. Ou seja, ele não tem capacidade de fazer a semente crescer, ele não tem capacidade de fazer a semente granar, amadurecer, ele depende totalmente de um processo que está fora do controle dele. Para isso ele tem que ter paciência. Voltando à aplicação espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós somos como um campo. E muitas vezes a nossa vida é como um solo seco e duro. Muitas vezes a semeadura no nosso coração é uma semeadura que não prospera. A não ser que Deus, pela sua graça, regue o nosso coração com a chuva serôdia do seu Espírito. E é muito importante entender a linguagem do agricultor, porque, na verdade, Deus é o agricultor. E Ele está esperando colher de nós uma abundante colheita. E Jesus disse: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E Jesus contou aquela parábola de o homem que foi procurar figo numa árvore frondosa, bonita, cheia de folhas. E você sabe que o figo, ou a figueira, tem uma característica peculiar. Quando tem folha, tem fruto. Porque a folha só surge depois do fruto para cobrir e proteger o fruto. Portanto, quando Jesus amaldiçoa aquela figueira e ela seca a partir das suas raízes, é por causa disso, porque aquela figueira fazia uma propaganda falsa. Ela anunciava o que não possuía. E quando Jesus vem a nós, Ele não procura folha, Ele procura fruto. Ele não procura aparência, Ele procura essência. O Senhor Jesus contou outra parábola daquele homem que vai procurar fruto na sua vinha e não encontra, e vai no segundo ano e não encontra, e vai no terceiro ano e não encontra. Eles vão cortar, está ocupando lugar inutilmente. Ou seja, Deus procura fruto na nossa vida, o fruto do Espírito, o fruto de obras que glorifiquem a Deus, e Ele não se contenta com outra coisa que não fruto. Então, como você pode ter paciência? Olha para o agricultor, olha para o lavrador, espelha-se nele, e você vai ter então condições de tirar lições espirituais. O segundo exemplo que Tiago usa para você aprender a ser paciente, está aí no versículo de número 10. Olha, por favor. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. Primeiro, não é verdade que aqueles que andam com Deus têm vida mansa e tranquila. Que se você andar na intimidade de Deus, você não terá uma vida de aflições, de tribulações, de provas, de sofrimento. Isso não é verdade. Porque os profetas andaram com Deus. Eles foram homens de Deus. Eles foram fiéis a Deus. Eles receberam a palavra de Deus, os oráculos de Deus. E eles, mais do que ninguém, sofreram. E agora Tiago diz: vocês querem aprender a ser pacientes nas provas? Olhem para os profetas. Eles eram homens de Deus. Eles tinham intimidade com Deus. Eles viveram aos pés de Deus. Eles ouviam a voz de Deus. Eles anunciavam a palavra de Deus. Mas eles passaram por terríveis provações e suportaram com paciência as provações. O que significa isso? Significa que privilégios e provas caminham lado a lado. Privilégios e sofrimento e ministério caminham lado a lado. Eu desafio a você
a mostrar-me alguém que Deus usou na história de uma maneira grandiosa, que não tenha sido também provado de maneira profunda. Se você quer vida com Deus, entenda isso, que vida com Deus implica em grandes provas. Porque Deus, antes de nos usar, Ele quer forjar em nós o caráter de Cristo. E não há forma de Deus esculpir em nós o caráter de Cristo, a não ser através das provas. Se você olhar os profetas, nós poderíamos nos limitar apenas aos profetas maiores. Pega, por exemplo, Isaías. Quem foi Isaías? Qual a maior prova que Isaías teve no seu ministério? É de não ter sua pregação ouvida. Já imaginaram o profeta chamado profeta evangélico do Velho Testamento? Nenhum profeta no Velho Testamento falou de maneira tão profunda, tão clara, tão veemente acerca do Evangelho como Isaías. E a pergunta dele foi essa: quem creu, Senhor, em nossa pregação? Quem creu? Além de não crerem em sua pregação, mataram-no, cerraram-no ao meio. Pensa em Jeremias, aquele homem que estava se liquefazendo em lágrimas, aquele homem que alertou a sua cidade, Jerusalém, e percebeu que Jerusalém não deu ouvidos à sua voz, não deu ouvido à voz de Deus, e agora ele vê o massacre da sua cidade. Ele vê a Babilônia entrando portas adentro de Jerusalém e pisoteando as crianças, os homens, as mulheres, e as crianças sendo jogadas nas ruas como lama. Esse homem que, por causa da sua fidelidade a Deus, é jogado numa cova, numa poça, num poço fundo de lama e barro, para morrer asfixiado ali. E eles suportaram com paciência essas provas. Olha o profeta Daniel, que é arrancado da sua casa ainda adolescente, seu nome é trocado, exposto a testes e provas, e cada prova a que é submetido ele triunfa, porque tem paciência de esperar em Deus, ao ponto de se submeter à prova maior, ser jogado na cova dos leões, mas diz: eu não abro mão da minha fidelidade a Deus, eu tenho paciência, porque sei que Deus está no controle, e Ele sabe o que está fazendo comigo, com a minha vida. O que Tiago está dizendo é o seguinte: quando você ficar impaciente, achando que Deus não cuida de você, que Deus perdeu o controle da sua vida, que você está sem rumo, sem norte, sem freios, que a sua vida está de ponta cabeça e que parece que você está entregue a um destino cego e a um destino implacável e que o rolo compressor do destino está passando em cima da sua vida, lembre-se dos profetas. Poderíamos quase, sem medo de afirmar, que eles foram homens que andaram mais na presença de Deus do que nós andamos, e eles sofreram mais, e eles perseveraram mais, e eles tiveram mais paciência. Estevão, quando estava pregando para o Sinédrio, disse assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando você estiver passando por sofrimento, lembre-se dos profetas. Lembre-se dos profetas. E lembre mais o que Paulo disse para Timóteo: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Não há alguns, não há maioria, não há minoria. Todo aquele. Se nós estamos em paz com todo mundo, precisaríamos até examinar melhor nossa vida. Se nós não estamos provocando nenhuma reação de hostilidade do mundo, deveríamos repensar o nosso testemunho.
Foi por isso que perguntaram para o pastor Francisco Leonardo, em Recife: pastor, se a igreja for perseguida, ela será mais fiel? Ele disse: não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. O mundo nunca foi parceiro da igreja, nunca. Nem a igreja pode ser parceira do mundo. Estão em lados opostos. São inimigos irreconciliáveis. Ao ponto de Tiago dizer no capítulo 4, verso 4, aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É um ato de infidelidade a Deus. E por isso, a igreja que anda com Deus vai encontrar resistência do mundo e hostilidade do mundo. Mas o último exemplo que Tiago vai nos dar, para nos ensinar a paciência, está aí no versículo de número 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele começa dizendo: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. A palavra perseverar, aqui, na língua original, significa ter paciência com as circunstâncias adversas. Ora, feliz não é aquele que não passa por lutas. Feliz é aquele que passa pelas lutas com paciência, com confiança em Deus. Parece-me que esse conceito não é o conceito que o mundo tem de felicidade, mas é o conceito da Bíblia. Eu certa feita ouvi uma pessoa orando da seguinte maneira: Deus, ensina-me as profundezas da tua palavra. Deus, eu quero ser arrebatado até o terceiro céu e ver as coisas maravilhosas que o olho não pode ver. Eu quero ouvir as maravilhas que o ouvido não pode ouvir. A oração foi sincera, mas foi imatura. Porque o homem que foi arrebatado até o terceiro céu e viu e ouviu coisas que não são lícitas dizer, recebeu também um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Precisamos ter noção disso. É nesse sentido que a graça de Deus nos basta, porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza. O livro de Jó, meus irmãos, é o exemplo clássico da Bíblia de paciência no sofrimento. Esse livro pode ser dividido homileticamente em 3 pontos básicos. Os versículos, os capítulos de 1 a 3, são os ataques contra a vida de Jó e da sua família. Os versículos 4 a 37 são as acusações e a defesa de Jó aos ataques dos seus amigos. Os amigos atacam e Jó se defende. E Jó também expressa isso a queixa. Os versículos 38 a 42 é a restauração de Deus na vida de Jó. Esse livro tem 3 divisões básicas: a perseguição a Jó, a defesa de Jó e a restauração de Jó. Agora, por que é que Tiago menciona para nós que nós deveríamos olhar para Jó se queremos aprender a ter paciência? Tendes ouvido a paciência de Jó e visto o fim que o Senhor lhe deu. Então vamos dar uma olhadinha. Quais eram as circunstâncias que Jó estava enfrentando? Você sabe que Jó, que a sua mulher estava contra ele, que os seus amigos estavam contra ele, que o próprio Deus estava contra ele. E não temos dúvida, Satanás estava contra ele. Como é que Jó sobrevive quando ele se vê acuado, encurralado por coisas e circunstâncias tão adversas? O que aconteceu com ele? Poderíamos sintetizar que 5 coisas gravíssimas aconteceram com ele. 5 áreas vitais da sua vida foram abaladas, como que um terremoto. A primeira área que desestabiliza qualquer ser humano, e era a tese de Satanás,
é que Jó amava mais o dinheiro do que a Deus. Toca nos bens dele e vamos ver se ele te serve mesmo. Deixa o pobre, tira a riqueza dele, tira o conforto dele e vamos ver se ele permanece fiel. Os estudiosos do comportamento humano dizem que uma pessoa pobre chegar a ser rica, ela se adapta com facilidade. Agora, uma pessoa rica perder tudo que tem e adaptar-se à escassez é um fato dramático. Imagine vocês, Jó perdendo tudo que tem de um dia para o outro. O fogo e os homens, os ladrões, saqueiam e destroem tudo que ele tem de um dia para o outro. O homem vai à falência, perde o crédito, vai à bancarrota, decreta a falência. Mas ele não perde só os bens. Um revés desse, irmãos, daria para o camarada hoje, no dia de hoje, mergulhar numa depressão terrível e ter que fazer anos e anos de tratamento em nível psicológico para se recompor. Mas bem o Jó não tinha acabado de receber a notícia da falência, ele recebe a pior notícia. Um acidente único mata os seus 10 filhos num dia de festa, de aniversário do primogênito. Ora, isso não é uma lenda, isso é uma história que tem carne, osso, coração, alma, sentimentos por trás dela. Quem é pai, quem é mãe, quem já aspira a ser pai, já tem coração de pai e de mãe, pode fazer uma pálida ideia do que significa um homem receber uma notícia de que seus filhos, 10 filhos, morreram num único acidente. Talvez nenhum de nós aqui tem condições de imaginar o que é um pai ir para o cemitério e sepultar os seus 10 filhos num único dia. Talvez nenhum de nós tem condições de imaginar em que estado emocional e psicológico este homem retorna à sua casa naquele dia, depois de sepultar os seus filhos. Qual foi a reação dele? Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1. Ele recebe a notícia da morte dos filhos. Versículo 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. É tremendo isso. Ele não murmurou, ele não se insurgiu contra Deus, ele adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 22 é lapidar. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Bom, Satanás parte para sua segunda cartada. Quero ver agora uma coisa. Jó provou que ama mais a Deus do que o dinheiro e provou que ama mais a Deus do que a família. Agora eu quero ver se Jó ama mais a Deus do que ele mesmo. Agora é que eu quero ver, pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. E Deus disse: pode tocar no corpo dele, só não pode tirar a vida dele. A situação de Jó, do ponto de vista médico, é quase que indescritível. A Bíblia fala de uma doença que atingiu a sua pele, que é o maior membro do nosso corpo, da cabeça aos pés, ao ponto, diz a Bíblia, da sua pele ficar necrosada, e ele raspar com cacos de telho a pele apodrecida. Se não bastasse isso, diz que ia formando bolhas de pus, e ele mordia naquelas bolhas de pus, como se morde num boneco de pano, tentando aliviar a sua dor. E ele já caquético, macérrimo, seu hálito intolerável. As pessoas passavam e praguejavam. E diz a Bíblia que naquele ato de doença crônica e grave, capítulo 2, verso 10, quando a sua mulher, olhando, diz: eu não entendo essa sua atitude, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. É a sugestão dela, no versículo 9, 2:9. Então a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida.
temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Novamente a frase, não pecou Jó. Então Jó perde seus bens, seus filhos, sua saúde. Mas em quarto lugar, Jó perde também o apoio da sua mulher. Talvez nessa hora de drama, de dor, Jó precisasse desesperadamente que a sua mulher não o deixasse, não o abandonasse, fosse a sua alavanca, a sua aliviadora de tensões. Pelo contrário, ela se insurge contra Deus e sugere o seu marido ou um suicídio ou uma eutanásia. Mas Jó vem enfrentar um último golpe. Diz a Bíblia que os amigos vieram, e eram amigos. Ninguém tem dúvida que eram amigos. Sabe por quê? Ninguém fica sentado perto do outro uma semana sem falar nada, só se condoendo da dor do outro. Se não for muito amigo mesmo. Porque já perceberam, irmãos, nós temos uma mania terrível. É de falar demais perto de gente que está sofrendo. A coisa mais sábia que a gente tem que fazer perto de alguém que está sofrendo é ficar calado. O melhor discurso que você pode fazer para uma pessoa que está sofrendo é o silêncio. Alguém já disse que nós só deveríamos abrir a boca se a palavra que temos a dizer for mais nobre do que o silêncio. Enquanto os amigos de Jó, calados, silentes, assentaram-se ao lado dele uma semana, eles foram nobilíssimos. Quando abriram a boca para interpretar o sofrimento de Jó, agravaram a sua dor, porque assacaram contra ele pesadas e levianas acusações. Então Jó, em último lugar, perde os seus amigos. E o que fazer nesta hora? Diz a Bíblia, segundo o livro de Jó, que Jó levantou aos céus 16 vezes a pergunta por quê. Você já fez essa pergunta para Deus? Eu já algumas vezes. Por que, meu Deus? Por quê? Por que agora? Por que nessa intensidade? Por que comigo? Por que desse jeito? Jó fez essa pergunta. E ele perguntou algumas coisas intrigantes. Ele disse: Deus, por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que o Senhor não me matou quando eu nasci? Por que o Senhor não permitiu que os seios da minha mãe ficassem murchos, secos de leite, para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Nessas 16 perguntas, por que, meu Deus? Por quê? Por que eu perdi meus filhos? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata? Deus não falou nada com ele. Nada. Talvez pior do que a dor é o silêncio de Deus. 34 vezes Jó levanta os céus a sua queixa. E se vocês lerem o livro de uma sentada só, vocês vão perceber que o drama de Jó, ao longo do livro, é pensar que é Deus quem está afligindo a vida dele. Ele diz: Deus, o Senhor está cravando em mim as tuas setas. O Senhor está me apertando o pescoço e me sufocando. Ele está culpando a Deus pelo sofrimento dele. E a única coisa que ele esperava é ouvir uma resposta de Deus, uma explicação de Deus. Como nós somos nécios e apressados às vezes, prometendo às pessoas que sofrem que Deus vai explicar para elas. Pode ficar tranquila, Deus vai te dar uma explicação. Às vezes Deus não dá. Aliás, quando Deus resolveu falar com Jó, ele não deu nem sequer uma resposta a ele. Pelo contrário, Deus fez 70 perguntas para ele. De certa forma, as perguntas de Deus agravaram ainda mais a dor de Jó, porque foram perguntas que colocaram Jó no seu devido lugar de insignificância. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu dependurava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu punha limite nas águas do mar? E Jó foi se encolhendo, e ele pensou que era tão sábio, agora ele sabe que não sabe nada. E vai dizer o seguinte: Deus, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza, e sei mais,
que ninguém pode frustrar os teus desígnios. Irmãos, não há teologia, verdade mais sublime para nos consolar na dor e no sofrimento do que este entendimento que Jó teve, de que Deus é soberano, de que Ele está no controle absoluto da nossa vida. Nenhuma folha cai sem que Ele permita. Se nós perdemos de vista a soberania de Deus, o controle de Deus, nós nos desesperaremos diante da dor. Tiago então vai dizer para a igreja dispersa, sofrida, vai encorajar aquela igreja, dizendo o seguinte: eis que temos por felizes os que perseveram, os que enfrentam as tribulações, confiando em Deus. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Eis que temos ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Por que ele está dizendo isso aqui, para fechar? Que lição final Tiago quer passar para a igreja? Que Deus é cheio de misericórdia e compassivo. Não pense que pelo fato de você estar passando por tribulações, sofrimento, angústias e provas, que Deus se esqueceu de você, que Deus não ama você, que Deus está castigando você, que Deus é sádico e Ele está afligindo você. Absolutamente não! A tese de Tiago é essa: Deus é cheio de misericórdia e compassivo. E o exemplo é a vida de Jó. A Bíblia diz que Deus começa a restaurar o Jó. Primeira coisa que Deus faz, dá o dobro de riqueza que ele tinha. Depois restaura a saúde. Não tem jeito de ter dobro de saúde, tem saúde. Não tem dobro de casamento, certamente Deus restaurou o casamento dele. E não tem dobro de filhos. Por que Deus não deu o dobro de filhos para Jó? Por uma razão muito simples. Quando Jó perdeu as ovelhas, ele as perdeu mesmo, elas foram embora mesmo, porque a ovelha não tem alma imortal. Mas quando os filhos de Jó partiram, Jó não os perdeu. Os filhos de Jó foram para a presença de Deus e estavam com Deus. Agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Deus restaura a sorte de Jó e o consola. E diz a Bíblia, o último capítulo do livro de Jó, que Deus não apenas restaura a vida dele, a riqueza dele, a saúde dele, o casamento dele, os amigos dele, mas Deus lhe dá ainda longos anos. Longos anos. E as Escrituras vão nos informar uma coisa preciosa. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, provas nós as teremos. Não dá para pegar um atalho. Mas saiba disso. Jesus está voltando. Breve ele virá. O juiz está às portas. Nas provas, tenhamos cuidado com 2 coisas. A primeira coisa é não perder o controle para falar mal dos outros. Não se queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. O juiz está à porta. Quando você estiver passando por sofrimento, não seja apressado em fazer votos que você não vai poder cumprir. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Para você não cair em juízo. Que Deus nos dê graça, irmãos, para enfrentarmos as provas e sairmos delas vitoriosos. Porque a Bíblia diz que esta prova, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem um propósito: nos tornar perfeitos e íntegros, dignos e preparados para toda boa obra. Que Deus nos ajude. Amém.